Olá a todos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, episódio 9, nós observamos o quarto ponto sobre o rei Salomão. Esse episódio é continuidade do episódio 8, e caso você não tenha assistido ainda, oriento que o faça para que possa entender melhor o contexto. No vídeo de hoje, nós vamos voltar para 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Então vamos lá. Eu serei o pai dele, e ele será um filho para mim. Lembre-se que isso que a gente está lendo é o que Deus falou através do profeta Natã para Davi. Então, Deus, o Criador, está falando para o profeta Natã: eu serei o pai dele e ele será um filho para mim. Questionamento: Salomão foi filho do Criador? Obviamente que não. Ele era filho de Davi com um adultério de Davi. O Criador foi o seu pai? Não também. Vamos observar o que a palavra do Criador, através do profeta Isaías, nos confirma. Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7. O título: O nascimento e o reino do príncipe da paz. Versículo 6: Pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre seus ombros, e a ele será dado o nome Maravilha de Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7: De modo que estenda, ou seja, aumente, amplie o domínio e perpetue a paz do trono e do reino de Davi, para mantê-lo e sustentá-lo por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Criador o realizará. O Messias, Jesus, é o descendente de Davi. É do Messias que o profeta Natã refere-se. É do Messias que o profeta Isaías também se refere. E ainda podemos ler outra palavra em Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 5. O título: O reinado pacífico do rebento de Jessé. Jessé era pai de Davi. Versículo 1: No entanto, um ramo emergirá do trono de Jessé, pai de Davi. Um broto crescerá de suas raízes. Versículo 2: O espírito de Adonai repousará sobre ele, o espírito da sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e poder, o espírito de conhecimento e temor de Adonai. Claramente ele está falando do Messias, o descendente de Davi. Versículo 3: Ele será inspirado pelo temor de Adonai. Ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá pelo que seus ouvidos ouvem. Versículo 4: Mas julgará o empobrecido com justiça. Decidirá de modo imparcial pelos humildes da terra. Esse pobre e humilde não tem nada a ver com riquezas, ok? Mas sim por aqueles que anelam por retidão e pela justiça divina, por causa da opressão dos governantes deste mundo. Versículo 5: A justiça será o cinto em sua cintura, a fidelidade a faixa em torno de seus lábios. E quando será essa justiça?
quando o Messias voltar pela segunda vez, para aí sim reinar junto com os santos. Se você quer saber mais sobre isso, tem uma playlist aqui no canal sobre o arrebatamento e a volta do Messias. Agora vamos ver em Mateus, capítulo 16, versículo 15 ao 17. Título: A confissão de Pedro. Versículo 15. E vocês? Ele lhes perguntou. Ele quem? O Messias pergunta a Pedro. Quem dizem que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: Você é o Messias, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Simão Barjonas e Yeshua lhe disse. Ou seja, o Messias olhou para Simão e falou: Quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto, de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Aqui podemos ver que Pedro afirma que o Messias era filho do Criador. E o próprio Messias reafirma isso quando ele diz, mas sim, meu Pai no céu. Lembrando que nós estamos lendo o contexto lá de 2 Samuel. Agora em Mateus, capítulo 27, versículo 54. Quando o oficial romano e os que estavam com ele, vigiando Yeshua, viram o terremoto e tudo o que estava acontecendo, ficaram aterrorizados e disseram: Ele realmente era o Filho de Deus. Agora vamos ver em Marcos, capítulo 14, versículos 61 ao 62. Mas Yeshua, Jesus ou Messias, permaneceu calado e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Messias, o Filho do Bendito? Eu sou, respondeu Yeshua. Além disso, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Novamente, se você quiser entender esse contexto, existe uma playlist sobre o arrebatamento aqui no canal. Agora vamos para Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Título: O batismo de Jesus. Versículo 21. Quando todo o povo estava sendo imerso, também Yeshua o foi. Enquanto ele orava, o céu se abriu. Versículo 22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba, e uma voz veio do céu: Você é meu filho, a quem amo. Eu me agrado de você. Aqui, no relato sobre o batismo do Messias, o escritor afirma que a voz do próprio Criador chamou o Messias de Filho amado. Vamos agora em João, capítulo 1, versículo 14. Título: O Verbo se fez carne. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Observe, Filho único do Pai. Ou seja, não tem como ser Salomão, mas sim o Messias. Ainda em João, só que no capítulo 5, versículo 17 ao 18. Título: A cura de um paralítico. Versículo 17. E Yeshua, porém, lhes respondeu: Meu Pai tem trabalhado até agora, e eu também estou trabalhando. Versículo 18. Essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos a matá-lo.
não apenas porque ele violava o Shabat, ou seja, o descanso, mas também porque, ao dizer que Deus era seu pai, alegava igualdade com Deus. Nesse versículo, o próprio Messias relata ser filho do Criador. Vamos continuar em João, capítulo 5, versículo 21 ao 25. Título: A autoridade do Filho. Versículo 21. Da mesma forma que o Pai levanta os mortos e o faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Versículo 22. O Pai não julga ninguém, mas confiou o julgamento ao Filho. Versículo 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra um filho, também não honra o Pai que o enviou. Versículo 25. Sim, eu lhes digo que está chegando a hora, e na verdade ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Criador, e quem a ouvir, viverá. Isso também acontecerá no juízo final. E volto a dizer, se você quiser saber mais sobre isso, temos a playlist sobre o arrebatamento. Ainda no livro de João, só que agora no capítulo 20, versículo 30 ao 31. Título: A finalidade do Evangelho. Versículo 30. E Yeshua, Messias ou Jesus, realizou muitos outros milagres na presença de seus discípulos, que não estão registrados neste livro. Versículo 31. Mas estes foram escritos aqui para que vocês possam confiar que Yeshua é o Messias, o Filho de Deus, e que, mediante essa confiança, tenham vida por causa de quem ele é. Podemos ver aqui mais uma situação de que o Filho do Criador é o Messias e não Salomão. Agora vamos ao livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Título: A revelação do Criador. Versículo 1. No passado, o Criador falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2. Mas agora, no fim dos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou a terra. Versículo 3. Este Filho é o resplendor de glória, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita da majestade, o Criador. Mais uma passagem que reforça que o Filho do Criador era somente o Messias e não Salomão. Agora vamos para o livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Título: Paulo repreende a Pedro. A justificação pela fé no Messias. Quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri, para que meu ego orgulhoso não mais viva. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Novamente, uma situação fazendo referência que o Messias é o Filho do Criador e não Salomão. Agora vamos ver em 1 João, capítulo 4, versículo 9 ao 15. O título: Deus é amor. Versículo 9. Desta forma, Deus mostrou o seu amor entre nós, enviou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.
Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Pulamos para o versículo 15. Você pode ler todo. Se alguém reconhece que Yeshua é o Filho de Deus, Deus permanece unido com ele e ele com Deus. Ainda em 1 João, capítulo 5, versículos 5, 11 e 12. Título: A fé que vence o mundo. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? A não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus? Pulamos para o versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Versículo 12. Os que têm o Filho têm a vida. Os que não têm o Filho de Deus não têm a vida. Fica bem claro aqui a confirmação da palavra no versículo 14, lá de Samuel. Eu serei o pai dele, e ele será um filho para mim. O único filho do Criador é o Messias. Eu acredito que você já está conseguindo entender melhor o capítulo 7 de 2 Samuel. Já está ficando muito claro que essa palavra nunca se referiu a Salomão, mas sim ao Messias, a Jesus. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Porém, nós vamos estudar sobre os açoites e sobre as punições, caso o filho fizesse alguma coisa errada. Eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo e peço, caso você não seja inscrito no canal e queira acompanhar a série sobre o Templo de Salomão, inscreva-se, ative as notificações. Dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Peço também que deixe o seu gostei ou não gostei. Queria deixar um recado também. Aqui no nosso canal existem duas playlists. Uma sobre o dízimo, devemos devolver o dízimo, sim ou não? Então, temos uma playlist aqui no canal sobre esse assunto, caso você tenha alguma dúvida e queira assistir. E também temos uma playlist sobre o arrebatamento. Ele será antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou após a grande tribulação. Caso você tenha alguma dúvida, basta acessar qualquer uma dessas playlists. Nos encontramos no próximo vídeo. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.